Ok, maravilha, graça e paz, querido. A partir de agora, deste momento, estamos aqui diretamente dos estúdios da Nova FM, a 105,9, onde vamos estar ministrando a palavra de Deus. Gostaria que, se possível, você pegasse a sua Bíblia e nos acompanhasse, faça como os bereanos e possa, assim, entender melhor a vontade do Criador e o sirva com alegria, Queridos, podemos ver o sucesso, se eu posso usar essa palavra, do ministério de Jesus Cristo, né? O sucesso, o ministério de Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Vimos Jesus realizar coisas que chamaram a atenção de muitos. Chegou ao ponto de alguns discípulos ver Jesus acalmando a tempestade e dizer: que homem é esse, que até o vento e o mar o obedecem? Podemos ver Jesus Cristo amando, ensinando as pessoas a amar, quando aquela mulher adúltera foi apedrejada, quando que na verdade queriam apedrejar ela, mas Jesus ensina: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Vimos Jesus no seu ministério ensinando um novo estilo de viver. Jesus que estava ali expressando, revelando a vontade do Pai, era expressa a imagem do Pai. Vimos Jesus curando pessoas, paralíticos, surdos. Vimos Jesus curando leprosos. Tudo isso no seu ministério ele fez, ressuscitando mortos. Vimos Jesus revolucionar, vamos dizer assim, não é? No seu período, na sua época, o seu ministério chamou a atenção mesmo. Inegável, quem lê os 4 evangelhos vê a revolução que Jesus causou, uma revolução santa, não é? Que Jesus causou na sua época. Agora, paremos para pensar, o que fez Jesus chamar a atenção na sua época, o seu ministério? Então, fazendo vamos dizer, uma análise, lendo os 4 evangelhos, nós podemos ver que Jesus levou uma vida consagrada, Jesus levou uma vida em comunhão, uma vida em que, por estar em comunhão com o Pai, ele tinha forças para vencer as tentações. Bem sabemos que em tudo ele foi tentado, mas não pecou. O que é que o Senhor quer? Que nós entendamos que ele é o nosso referencial. Tudo que Jesus Cristo fez no seu ministério é para a igreja, o corpo de Cristo fazer. Tudo que Jesus Cristo fez é para nós, como igreja, testemunharmos dele, fazermos as mesmas obras que ele fez e ainda muito mais. Observando o sucesso dele, se eu posso, digo de novo, usar essa palavra, ele tinha uma vida contrita, comunhão, consagrada. O foco dele era realizar a vontade do Pai. Jesus, a prioridade dele era essa. Para isso, ele disse, chegou ao ponto de dizer: tudo o que eu falo é o que eu ouço do Pai. Jesus não deixava outras informações prevalecerem em sua alma, né? Apesar de estar no mundo, né? Mas ele não deixava as informações do mundo fazer parte da sua alma. Na verdade, Jesus estava interessado em ouvir do Pai. Muitos momentos ele se recolhia, ele ia orar, ia falar com o Pai, receber instruções, né? Dar sabedoria do Pai. O Santo auxiliando Jesus através dos dons, foram as ferramentas para ele fazer a obra, né? Dizer, ele se entregou totalmente, né, para fazer o que fez. Bom, se ele é o nosso referencial, devemos fazer uma análise do que ele fez para que possamos continuar a sua obra. Quem bem fez isso
continuou a obra dele de uma forma belíssima, nós podemos ver que foi a igreja primitiva. Podemos ver os apóstolos continuando essa obra. Nós podemos ver o Pedro, em determinada situação, diante das autoridades, a mesma forma que Jesus agiu, Pedro agiu diante das autoridades. Paulo, diante das autoridades, agiu parecido com Jesus. Por quê? Porque ele foi um bom aluno. Eles decidiram viver aquilo que Jesus viveu. Não é? Imitar Jesus. Olha que maravilha. Né? Imitar Jesus. Não só Pedro, não só Paulo, não é? Mas nós podemos falar aqui dos demais apóstolos, menos Judas, claro. Mas nós podemos ver também outros que, como Barnabé, né? Nós podemos ver Silas, nós podemos ver muitos outros que os nomes não foram citados, mas e outros que até mesmo foram, que estavam ali continuando a obra que Jesus começou. E se você for fazer uma análise, vai ver que estes homens, eles procuraram imitar Jesus em ter uma vida consagrada, em ter uma vida em comunhão, em ter uma vida buscando conhecer as Escrituras, para que pudesse, dessa forma, ser usado para fazer a obra ou as obras que Jesus fez. E fizeram a ponto de chamar a atenção do mundo, não é? A ponto das autoridades judaicas ficarem impressionados, né? Eles ficaram impressionados quando viram Pedro, os demais apóstolos que sabiam que eles eram pescadores, mas eles ficaram, na verdade, impressionados com eles pregando, eles ensinando a palavra, a ponto de falarem: esses são aqueles homens iletrados, em outras palavras, esses são aqueles pescadores, homens analfabetos. Como que pode eles estarem falando dessa forma, agindo? Que sabedoria é esta? Não é? Então, podemos ver que eles decidiram aprender com Jesus, eles decidiram negar a si mesmo, eles decidiram aprender com o Senhor, decidiram dar ouvido às suas palavras. Né? É isso que o Senhor quer, que nós busquemos as Escrituras com esse mesmo desejo, façamos a mesma coisa. Né? Bem-vindos, Jesus. O que atraía as pessoas a ver Jesus, em determinado momento diz: vocês me seguem por causa da comida. Em outros momentos Jesus diz: vocês me seguem por causa dos milagres. Sim, mas era uma forma que Jesus encontrou das pessoas virem, né? E quando elas vinham, o que era que elas recebiam? Elas recebiam o ensino. Jesus ensinou, pregou e curou. Né? Eles eram atraídos, vinham muitas pessoas doentes, pessoas com mais diversos problemas, e Jesus Cristo, ele ali aproveitava e ensinava, pregava e curava. Ele fez isso, ele ensinou, pregou e curou. Não é? E não foi diferente na igreja primitiva. Nós podemos ver que os apóstolos, a igreja primitiva, eles verdadeiramente entenderam e andaram parecidos com Jesus. Testemunharam de Jesus Cristo. Né? Se Jesus amou, Paulo amou, Pedro amou. A igreja primitiva andou num amor fantástico, numa fé maravilhosa. Jesus andou, eles andaram. Jesus curou o cego, eles também curaram. Jesus ressuscitou mortos, eles também ressuscitaram. Jesus não amou o mundo, nem as coisas deste mundo, eles também não priorizaram as coisas deste mundo. Então, se formos fazer uma análise de Jesus Cristo no seu ministério terreno e a igreja primitiva, tem muito a ver. Por quê? Porque eles foram bons alunos. Com o passar do tempo, queridos, com o passar do tempo, isso foi esfriando. Nós não podemos negar, né? Nós temos que ser verdadeiros, que na nossa era, a gente lê
as obras maravilhosas de Jesus, a gente vê Atos dos Apóstolos, as epístolas, a gente fica maravilhado com o que aconteceu com Jesus, com o que aconteceu na igreja primitiva. E hoje, a diferença é enorme, é grande, né? Por falta desta, vamos dizer, deste entendimento de ter Jesus como referencial, de agir como a igreja primitiva agiu. Por falta disso, a gente vê hoje o povo de Deus totalmente diferente. Eu digo a grande maioria, não vou dizer todos, mas a grande maioria agindo diferentes, templos cheios, porque oferece festas. Eu não estou aqui para criticar, meu irmão, em nome de Jesus, não veja dessa forma. Veja que eu estou amando, veja que eu estou mostrando uma verdade. Não estou querendo, hipótese alguma, ser melhor do que ninguém. Mas olha, eu prefiro agradar a Deus do que agradar a homens. Assim falou, assim disse Pedro, assim disse Paulo. Eu não posso pregar aqui para agradar as pessoas e as pessoas ficarem maravilhadas, mas não levar uma palavra que transforma, que liberta. Não, eu tenho que falar a palavra como ela é realmente. E quem abre o coração vai estar sensível, vai entender o que eu estou falando. Queridos, hoje, uma boa parte dos templos estão cheios, porque determinadas igrejas atraem as pessoas por festas. São muitas festas. Até prega-se a palavra, mas lamentavelmente não é a palavra que promove o enchimento daquela igreja. Ou seja, aquela igreja está cheia de pessoas, mas ela não funciona como a igreja, como o Senhor quer. Me desculpe, mas ela funciona como um clube, onde as pessoas se reúnem, é muito melhor do que estar lá fora, bebendo, vivendo nos palavrões, as coisas, é bem melhor, mas ainda não está agindo de acordo com a vontade de Deus. Não está, de maneira nenhuma. Não é? Outras enche, chamando as pessoas, venham, que você vai ter as coisas, você vai ter, usam até textos fora de contextos, não é? Você vai ter isso, vai ter aquilo. Então, as pessoas que não entendem, não conhecem, pensam que evangelhos são essas coisas, não é? E elas até vêm, e as pregações realmente usam a Bíblia, mas usa de forma distorcida, usa textos fora de contextos, e as pessoas leem realmente, está lá escrito, mas no contexto não quer dizer aquilo. E as pessoas vêm para a igreja e são pregadas, ensinadas coisas. O tempo passa, e depois que o tempo passa, a pessoa não vê resultados daquilo, vem a frustração, não é? E alguns desistem, alguns não querem mais saber de Jesus, mas não receberam o evangelho como deveria. Neste meio, é bom que eu tenho que ser verdadeiro, eu não posso aqui para, de maneira nenhuma, agir erradamente ou estar falando mal dos meus irmãos. Não, estou para falar a verdade. Agora, nosso meio, é bom que fique claro que no meio tem falsos apóstolos, falsos profetas, falsos pastores, falsos ministros, que usam o nome de Jesus, onde a intenção é má. Mas bem sabemos que em nosso meio também tem pessoas em que aprenderam errado, e por aprender errado e não mergulhar mais profundamente nas escrituras, o que acontece? Começam a ensinar coisas e que porque ouviu de A e de B e afirmam aquilo, mas não tem um certo norteamento do que está falando, nem tem sua vida transformada e nem transforma a vida dos outros. Não é? E isso é lamentável, está longe daquilo que vemos na palavra de Deus, seja na vida de Jesus, seja na vida da igreja primitiva, dos apóstolos. Está muito longe, não é? Muito longe, é fato. Não estou aqui criando nada, eu estou falando a verdade. Temos visto templos
que estão sendo cheios, além de muitas festas e pouquíssimo na palavra, pouco mesmo. Temos visto aquela coisa de profecia, não é? Onde os templos estão sendo cheios por pessoas que infelizmente não têm chamado, mas o inimigo se utiliza delas e elas começam a dar profecias e deixar a Bíblia de lado e aquelas pessoas que ouvem isso não querem ler a Bíblia, mas querem ouvir o que Deus tem para falar. Olha que coisa. Vou para a igreja fazer o quê? Eu vou ver o que é que Deus vai falar comigo através da profetisa, através do profeta. E as igrejas, infelizmente, as pessoas ficam esperando o que é que Deus vai falar, onde, na verdade, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que a época que Deus falou através de profeta para o povo foi na velha aliança, né? Na nova aliança, agora, o Senhor fala através de nós, de acordo com a palavra. Ele fala através da palavra com a ajuda, o auxílio do Espírito Santo. Nem por isso nós deixamos de aceitar o profeta. O profeta, sim, é para os dias de hoje. Mas, lamentavelmente, por falta de um entendimento maior das Escrituras, vimos que a maioria dos que pregam as profecias, me desculpe, mas não estão alinhadas com a palavra. Quando a gente vai ouvir, são profecias não tenho receio de falar, mas são profecias que o diabo, como espírito, opera, não é? E diz coisas que acontecem, né? Que acontecem. Basta crer. O diabo se utiliza de pessoas, sonhos, visões, pensamentos, e de repente a pessoa abre a boca, fala determinada coisa, e aquilo ali acontece, e a pessoa diz, foi Deus. Não, calma. Temos que entender que tanto Deus como o diabo são seres espirituais para essa esfera, não é? São seres espirituais em que o diabo é um imitador. Né? O diabo ele se utiliza das escrituras para enganar, ele é um enganador, é o pai da mentira, e ele se infiltra na igreja. Olha, quantas pessoas eu já peguei, já impus as mãos sobre essas pessoas, e elas estavam profetizando, falando Bíblia, e quando eu cheguei, me lembro de um caso, que quando eu cheguei, essa pessoa estava impondo as mãos na cabeça das pessoas, e quando ela me viu, na verdade não ela, mas o que estava por trás dela, e olhou e disse, pastor Décio Lira, filho do Deus Altíssimo. Então, queridos, quando eu vi aquele demônio operando, e as pessoas tudo dando glória a Deus, glória a Deus, na hora, eu vi que não tinha nada de Deus. Então, foi um bom momento para mostrar para aquelas pessoas, e eles veem que o mundo espiritual é real, e nós precisamos ter um conhecimento mais aprofundado para discernir quem é quem. Então, imediatamente, eu fui ali e pus a mão na cabeça daquela mulher e mandei aquele espírito sair. Ela caiu na hora, e quando ela caiu, levantou, disse, calma, minha filha, calma. Ela disse, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eu disse, calma. Porque, na verdade, ela estava tomada pelo espírito, e um espírito religioso, e estava ali falando Bíblia. Mas como os irmãos não eram treinados, ensinados a ter a palavra de Deus para ter o discernimento, eles estavam dando glória, eles estavam aceitando. E olha, queridos, para encher uma igreja onde essas profetadas prevalecem, não é difícil, porque as pessoas querem tudo muito simples. Hoje nós estamos na geração fast food, onde a pessoa joga o macarrão na água quente e rapidamente, em poucos minutos, segundos, você vai comer. Hoje as pessoas são imediatistas, querem tudo muito rápido. Quando se fala em fazer um curso com 11 matérias, em 3 dias na semana, a pessoa já tem aquilo. Não, é complicado, demora. Quer dizer, a mente das pessoas foram trabalhadas para, infelizmente, não querer aprender.
diferente de Jesus, que foi aperfeiçoado, né? Diferente de Jesus, que cresceu em estatura, conhecimento e graça, diferente dos apóstolos, que cresceram para fazer a obra, eles cresceram para fazer a obra, não é? Hoje não, hoje, infelizmente, uma grande parte não está interessado nisso. Olha, queridos, não estou aqui, em nome de Jesus, e ele sabe que eu estou falando, não estou aqui para condenar ninguém. Eu não estou aqui para querer ser melhor do que ninguém. Mas eu estou aqui e tenho a obrigação de falar a palavra do meu Senhor, compreendendo que quem defende essa verdade sempre vai ter dois grupos, uns que vão aceitar e outros que não vão aceitar. Nós podemos ver Jesus, foi a mesma coisa, dois grupos. A igreja primitiva, dois grupos, não vai ser diferente hoje. Não é? Mas eu não vou ficar calado, eu tenho que falar. Não é? Como ministro, eu tenho que falar, eu tenho que agradar ao meu Senhor. Agora, você que está do outro lado, e você que está meditando, deixando o Espírito Santo operar, eu não tenho dúvida que ele está testificando essa verdade, não é? E você está aí maravilhado com o que está acontecendo. Por quê? Porque o Espírito Santo está tendo liberdade de promover revelação à sua alma. Tá certo? Agora, pode ter pessoas que estão me assistindo e não estão deixando que o Espírito opere? Sim, sim. Mas nem por isso eu vou deixar de estar falando essa verdade. Não é? Eu não posso. Agora, como estava falando de profetas, né, e falando de pessoas, de igrejas que estão cheias, deixa-se de lado a sã doutrina, deixa-se de lado a Bíblia, e as pessoas vão atrás dessas pessoas, só fazem algo se falarem com essas pessoas. Eu vou lá para que Deus fale comigo, para que Deus me oriente. Mas será que é Deus? Olha, queridos, nós estamos numa era, debaixo da graça, onde, estudando as alianças e as dispensações, nós vamos ver que na graça Deus fala conosco através da sua palavra, com o auxílio, a ajuda do Espírito Santo, nos ensinando, lembrando que nos ensinou, nos guiando de acordo. Existem hoje profetas? Existe sim, existe apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, claro. Mas é o Senhor que chama, é o Espírito Santo que capacita. E ele não pode sair dessa verdade. Ele tem que estar, qualquer um dos 5 dons ministeriais deve estar ministrando, vivendo de acordo com essa verdade. Não é? Então, cuidado, porque isso vai influenciar na sua salvação. Isso vai influenciar na sua vida espiritual. Isso vai influenciar, e não é pouco, é muito. Não é? Então, você precisa conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Foi isso que Jesus disse: errais por não conhecerdes as Escrituras e o poder de Deus. Né? Ele disse: os que me amam, conhecem os meus mandamentos e os guardam. Ele disse: estes sim são os que me amam e serão amados do meu Pai. Então, faça você mesmo aí uma autoavaliação. Você tem buscado as Escrituras? Você tem procurado conhecer a vontade do Senhor Jesus? Você tem procurado ver os homens na igreja primitiva que decidiram viver Cristo? Você tem visto que a vida deles é totalmente diferente de hoje? Com certeza você, se lê Bíblia, você tem visto. Queridos, o Espírito Santo é o mesmo. A palavra é a mesma. Deus é o mesmo. E o que tem de errado? O que é que está de errado? O que é que está errado? Para aqui está uma coisa, esse livro, e hoje, na realidade, estamos vendo outras coisas. Pessoas que estão preocupadas com o seu templo, a sua igreja, não estão preocupadas em querer fazer um trabalho para ganhar mais pessoas para o reino. Estão muito voltadas para as 4 paredes, mas não estão de maneira nenhuma enxergando com os olhos de Deus. Deus não vê paredes,
Deus vê pessoas e Ele ama todas, e Ele quer essas pessoas, e foi confiado a nós levar para essas pessoas o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. E eu digo, hoje, tenho dito várias vezes, não digo para me mostrar, meu Deus é meu juiz. Hoje, eu lhe digo, pouco que eu aprendi da palavra, o reino de Deus é muito maior do que palavra que cura. Né? Muito maior. E nós precisamos entender que é justamente estarmos juntos, aprendendo uns com os outros, por isso que Deus está juntando os pastores dessa cidade, para que aprendamos uns com os outros e procuremos o mais rápido possível, enxergar com os olhos de Deus, e buscar as pessoas que estão lá fora. Esse ano, próximo ano agora, 2017, independentemente de qualquer coisa, nós vamos fazer um trabalho que vocês vão ver. Né? Queremos fazer esse trabalho com homens e mulheres de Deus, e que possamos trabalhar para alcançar o máximo possível essas pessoas que não conhecem a verdade, que não sabem, estão sendo enganados pelo diabo. E a nossa responsabilidade é a mesma que de Jesus Cristo homem, é a mesma da igreja primitiva. Não podemos ficar na posição e acharmos que está tudo bem, nas quatro paredes, tomando conta daquele grupo ali, e pronto. Nós temos que ensiná-las, nós temos que motivá-las, nós temos que levá-las a pôr em prática o ministério da reconciliação, temos que levar elas a entender que são cooperadoras de Deus, que são discípulas, que são para dar continuidade à obra que o Senhor Jesus começou. É papel nosso como líderes de fazer com que isto aconteça. Se nós não tivermos esse coração, está fora do padrão de Deus. Eu não digo isso de maneira nenhuma para bater de frente com meus colegas, não digo isso para querer ser melhor. Não, meu Deus é meu juiz, Ele é minha justiça, Ele sabe, mas eu não posso ficar calado. Queridos, nós temos que enxergar com os olhos de Deus, nós precisamos, antes de tudo, o tempo é curto, ele está chegando, ele está voltando, é muito mais, tem tempo, ainda dá tempo, né? Vamos nos juntar, vamos aprender, vamos estar buscando, vamos estar envolvidos e compromissados, porque quando essa visão for a de Deus, olha, nós não vamos viver de maneira nenhuma com uma coinha na mão, nós não vamos viver de maneira nenhuma essa coisa tão complicada. A partir do momento que a gente viver a vontade de Deus, Ele vai abrir portas, é o maior interessado, Ele vai proporcionar sabedoria, as coisas vão acontecerem mesmo, Ele tem interesse em vidas. Mas enquanto pensarmos em quatro paredes, enquanto nós pensarmos tão pequenininho, pode ter certeza, Deus, Ele não vai agir como nós bem queremos. Mas se nós agirmos como os homens da igreja primitiva, se nós vermos de uma forma maior, com os olhos de Deus, muitos serão alcançados, mas muitos mesmo. E eu não posso deixar de falar da comunhão que Jesus tinha com Deus, teve com Deus, né? A comunhão que ele teve, para que ele pudesse fazer o que ele fez. Eu não posso deixar de falar da comunhão que a igreja primitiva teve com Deus, para que hoje nós podemos ver nas cartas, em Atos dos Apóstolos, as maravilhas que foram feitas. Eu não posso deixar. A comunhão deles foi que proporcionou uma tão grande obra. Né? Podemos ver Pedro quando ele chega e aquela costureira, né? A Tabita ou Tabita, não sei, ela estava, me parece que é Tabita, não é? Dorca, onde ela morreu, era uma discípula do Senhor, e muitos estavam chorando, mas lembraram que tinha um homem que tinha intimidade com Deus, comunhão com Deus, e mandaram chamar, e esse homem foi Pedro. E Pedro vem naquela casa, e ele sobe
vai ao primeiro andar, onde ali estava o corpo dela, e as mulheres chorando, as amigas mostrando as costuras que ela fez, né? E Pedro entra naquele quarto e cheio do Espírito Santo, um homem que tinha comunhão com Deus, uma vida consagrada, o Evangelho de Cristo em sua mente, e de repente o que ele faz? Ele ressuscita aquela mulher pelo poder de Deus. A comunhão que ele tinha levou a isso. Queridos, nós precisamos almejar isso. Nós precisamos ser humildes e dizer, é verdade. Tem algo que precisamos, na verdade, nós precisamos rever o que nós aprendemos. Porque o que nós aprendemos não nos leva a fazer tão grande obra. Então, nós precisamos ser humildes e aceitar isso. Onde é que estamos errando? Deus, essa tarde, está mostrando Jesus como referencial, a igreja primitiva que seguiu as orientações de Jesus e continuaram a obra do Senhor. Então, nós precisamos fazer a mesma coisa. Não é? Então, o que Deus deu para a igreja ter a mesma comunhão que Jesus Cristo, o homem, teve com Deus? Né? Vou falar para vocês, claramente, depois que o Adão pecou, Deus proporcionou uma forma tão maravilhosa de termos comunhão com Ele, que o que o diabo mais faz é que os irmãos não creiam. O que o diabo mais faz é que os irmãos não creiam nessa verdade. Não é? O que o senhor está falando, pastor? Olha, querido, eu estou falando do batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas celestiais. Eu estou falando de algo sobrenatural que nos dá acesso a Deus no mesmo nível de Jesus Cristo quando estava na terra. Jesus se recolhia e ia falar com o Pai. Jesus se recolhia e ia receber instruções do Pai para poder fazer a obra. Paulo foi um homem que, ensinando a igreja de Corinto, uma igreja infantil, uma igreja que gritava muito, uma igreja que as profecias não eram profecias alinhadas à palavra de Deus. Tem muito a ver com a igreja hoje, não vou generalizar, mas tem muito a ver. E Paulo vem, e no capítulo 12 de Coríntios, ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Ele cita os dons espirituais, os dons do Espírito Santo, as ferramentas que Jesus usou, as ferramentas que a igreja primitiva usou e que nós devemos usar. No capítulo 14 de Coríntios, ele vai ali e ele começa a ensinar a igreja de Coríntios, que era uma igreja infantil, a que ela não agisse daquela forma. Era muito grito, era muita confusão, eram umas profecias fora de contexto, coisas... ele precisou, no capítulo 14, arrumar, né, trazer ordem para a igreja. Né? E, queridos, nós precisamos entender a necessidade do batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos entender que, ao orarmos em línguas, nós estamos falando diretamente com Deus. Assim diz as Escrituras. Né? Diretamente com Deus. Quando nós falamos em línguas, foi uma forma que Deus nos deu para que assim nós pudéssemos crescer mais rápido e assim fazer a obra. Né? E está aqui, olha, no capítulo 14 de 1 Coríntios, né, diz assim, pois o que fala em língua não fala a homem, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Então, ele está dizendo que quando nós estamos falando, orando em línguas, nós não falamos a homens, falamos com Deus. Né? E aqui no capítulo 14, versículo 4, ele diz, o que fala em línguas, ou o que ora em línguas, ele diz, edifica-se a si mesmo. Então, eu oro em línguas, eu falo com Deus, eu sou edificado. Mas como é que eu sou edificado? É quando eu busco as Escrituras, eu tenho a revelação, e isso proporciona o crescimento espiritual. Minha fé vai ser edificada.
Eu vou estar sensível à direção do Espírito. Isso vai promover o crescimento espiritual para que eu possa fazer as obras que Jesus fez. A igreja primitiva entendeu bem isso e fez. E ele quer que nós hoje façamos a mesma coisa. Então você que foi batizado com o Espírito Santo, que recebeu as línguas celestiais, o que o Senhor quer é que você fale com Ele, ore em línguas, tenha essa comunhão, essa vida consagrada. Você e eu, nós quando oramos, a nossa mente fica infrutífera. Nós não entendemos quando estamos falando, a não ser que o Senhor, Ele opere através de um dom, que está lá aqui em Coríntios 12, que ele diz, fala do dom de interpretação de línguas. Ele pode proporcionar a interpretação daquilo que você está falando com ele. Ele fala com você, você fala com ele fala com você, você fala com ele. É um momento espiritual. Essa interpretação, ele quando ele quer, ele pode dar para a minha edificação. Né? Como ele vai me deixar sensível para entender sua vontade através das Escrituras. Né? Então, o Senhor quer que tenhamos essa comunhão. Jesus teve essa comunhão com Deus. Não precisou orar em línguas. Né? Jesus era perfeito, espírito, alma e corpo, diferente de nós. Nós hoje, só o nosso espírito foi recriado. É por isso que quando nós falamos em línguas, as línguas saem do nosso espírito. É onde habita o Espírito Santo. Ele concede as línguas. Quando nós falamos em línguas, é o Espírito Santo que concede. E pode ver, você que é batizado, que sai do ventre. E Jesus lá atrás disse, do teu ventre fluirão rios de águas vivas. Não é? Então, quando a Bíblia diz que ele estava falando justamente do batismo com o Espírito Santo. Então, quando nós estamos falando em línguas, veja bem, estamos falando com Deus, nós vamos ser edificados, nós vamos crescer. Né? Judas, não o Judas que traiu Jesus, mas o Judas que escreveu aqui uma pequena carta, não é? Muito pequena, e ele diz que a nossa fé, né? A nossa fé, quando nós oramos em espírito, a nossa fé, ela é edificada, edificando a nossa santíssima fé, orando em espírito. Então, quando nós oramos em línguas, queridos, nós vamos estar sensíveis ao entendimento da palavra de Deus, da direção do Senhor, para que possamos fazer as obras que Jesus fez, a igreja primitiva fez. Do contrário, vamos ver cristãos reclamando, murmurando, não testemunhando de Jesus. Infelizmente, a igreja na infantilidade. Isso é uma realidade. Né? Não quero com isso menosprezar meus irmãos, não quero com isso querer mostrar que sou melhor. Digo de novo, meu Deus é a minha justiça, mas eu não posso ficar calado mediante o que eu estou vendo. O que aconteceu na igreja primitiva é para acontecer hoje. É para amarmos como eles amaram, é para não amar o mundo como eles não amaram, é para amar vidas como eles amaram, é para ensinarmos as ovelhas para gerar outras ovelhas, é para ter uma visão ampliada, é para fazer a obra como realmente deve ser. Eu vou passar um dever de casa para você entender melhor. Eu peço que você leia Mateus capítulo 10, completo. Leia Mateus capítulo 10. Jesus está mandando os discípulos irem fazer a obra. E veja, leia todo. Porque Jesus mandou, mas antes deles irem, Jesus ensinou algo a eles. O que ia acontecer com eles? Quando eles fossem fazer a obra, o que ia acontecer? E eles deviam estar preparados. Então, leia todo o capítulo 10 de Mateus, que tem muito a ver, né, para nós hoje. Ele está falando com os discípulos, ele está mostrando aos discípulos, porque ele deu a eles poder e autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios, deu a eles poder e autoridade para que eles fizessem a obra, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, mas o Senhor antes ensina, depois o Senhor ensina para eles determinadas coisas, para que eles pudessem depois irem.
Então, leia todo o capítulo 10, vai ser muito importante para a sua vida espiritual. Você trazendo para a nossa realidade, você vai ver que tem muito a ver com o que eu ministrei essa tarde. Você que foi batizado no Espírito Santo, não pare de falar com Deus. Fale, você vai estar no mesmo nível que Jesus Cristo, o homem, esteve quando orou, quando foi à presença de Deus para pôr em prática a vontade dele, o seu ministério. Faça a mesma coisa. Ore em língua. Tenha comunhão com o Senhor. Este livro vai se tornar fácil, porque o Espírito Santo vai proporcionar a revelação. E nós vamos poder, assim, testemunhar de Jesus. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que você tenha sido abençoado com o que você ouviu. Mais uma vez eu digo, eu não estou aqui para querer me apresentar, para querer ser o melhor. Isso não me interessa. Isso não tem nada a ver. Não nego que lá atrás eu até isso vinha no meu coração. Mas glória a Deus que eu subi degraus, cresci mais um pouco. E esse tipo de sentimento não existe mais de maneira nenhuma. O que eu quero é que mais pessoas conheçam essa verdade, sejam salvos como eu sou e que possa a realizar o desejo de meu Pai, que é que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Apresentemos a Ele como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade, que não tenha de se envergonhar dela. É isso que o Senhor quer que façamos. Eu espero que você tenha sido poderosamente abençoado. Peço que você compartilhe esse vídeo o máximo possível. Agindo dessa forma, você vai estar agradando ao nosso Deus e Pai. Graça e paz a todos, em nome de Jesus.